Olá, seja muito bem-vindo ao canal Passos de Misericórdia. Hoje vamos falar sobre algo que muitas almas piedosas enfrentam, que são os escrúpulos. Talvez você já tenha sentido um medo exagerado de pecar, uma dúvida constante se está em estado de graça ou até uma sensação de que nunca agrada a Deus o suficiente. Mas afinal de contas, o que é ser escrupuloso e como vencer esse fardo à luz da fé católica? A primeira coisa que temos que entender é o que é uma pessoa escrupulosa. A pessoa escrupulosa vive numa luta interior constante, com a consciência oprimida por dúvidas e medos. O escrúpulo espiritual é, na prática, uma deformação da consciência. A alma quer agradar a Deus, mas se torna prisioneira do medo de ofendê-lo, chegando a duvidar até de sua misericórdia. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina no parágrafo 1796. A consciência moral é um juízo da razão, pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. E também no parágrafo 1790, onde diz: a pessoa deve sempre obedecer ao juízo certo da sua consciência. Porém, contradizendo o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina, a pessoa escrupulosa tem a consciência escravizada por um juízo duvidoso ou distorcido. Ele suspeita de pecado mesmo quando objetivamente não há culpa grave. Por exemplo, pode temer ter blasfemado interiormente sem ter consentido. Pode se confessar de pecados já perdoados ou evitar a comunhão por temer não estar puro o suficiente. A Sagrada Escritura nos lembra que Deus é cheio de misericórdia e não quer nossa alma em angústia contínua. Está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não vos inquieteis com coisa alguma. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração, súplica e ação de graças. Muitos santos lutaram contra o escrúpulo. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, passou por fases de angústia moral, mas aprendeu a confiar radicalmente no amor misericordioso de Deus. No manuscrito A está escrito: é a confiança e nada mais que a confiança que deve nos conduzir ao amor. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, dedicou obras inteiras ao tema dos escrúpulos e alertava que o maior erro do escrupuloso é se afastar da comunhão e desconfiar de Deus. O escrúpulo muitas vezes nasce de uma alma bem intencionada que deseja ser santa, mas o inimigo usa disso para distorcer a imagem de Deus, fazendo parecer um juiz implacável, quando na verdade Deus é Pai misericordioso, como na parábola do filho pródigo, que está escrito em Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, para aqueles que desejam ler. Ser escrupuloso, portanto, é viver com uma consciência em desequilíbrio, onde o medo sufoca a confiança. Por isso, é necessário buscar cura, apoio e direção espiritual, para que o zelo se transforme em verdadeira liberdade interior. Agora que entendemos claramente o que é uma pessoa escrupulosa, temos que também entender as causas dos escrúpulos. Os escrúpulos não surgem do nada. Eles têm raízes psicológicas, espirituais e até mesmo formativas. Entender suas causas é essencial para combatê-los com clareza e confiança em Deus. Há 4 principais características que apontam se uma pessoa tem escrúpulos ou não.
A primeira dessas características é a falta de conhecimento sólido da fé. Isto é, de forma mais simples e objetiva, a formação deficiente da consciência. A pessoa não conhece bem os ensinamentos da Igreja e, por isso, julga mal as situações, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1790 a 1791. Está escrito: a consciência moral pode estar na ignorância, tomar decisões erradas ou até mesmo ser deformada. Sem conhecer com clareza o que constitui pecado mortal, venial ou o que é simplesmente imperfeição, a alma escrupulosa vê pecado grave onde não há e sofre muito por isso. A segunda característica das almas escrupulosas é a falta de confiança no amor de Deus. O escrupuloso acredita mais na sua miséria do que na misericórdia divina. Ele tem medo de ofender a Deus, mas esquece que o Pai é compassivo e lento para a cólera. Como diz a Escritura em Salmo, capítulo 103, versículo 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor. Santa Faustina Kowalska, que é apóstola da Divina Misericórdia, registrou no diário dela, no parágrafo 1076, que Jesus lhe disse: a confiança fere mais o meu coração do que os próprios pecados. Ou seja, a falta de confiança é uma ferida direta no coração de Jesus. O escrúpulo faz a alma duvidar da bondade de Deus e, por isso, ela se fecha ao consolo que o Senhor deseja derramar. A terceira característica é a sensibilidade excessiva da consciência. Algumas pessoas têm disposição natural à angústia ou ao perfeccionismo espiritual. Isso pode vir de traumas, medos de infância ou até mesmo de experiências religiosas rígidas. A alma quer agradar a Deus em tudo, mas transforma até coisas boas em peso. Os santos alertam contra isso. Santo Afonso de Ligório dizia: o demônio se aproveita do escrúpulo para tornar a vida da alma insuportável. Ele se disfarça de zelo, mas é apenas escravidão. A quarta característica é a ação direta do inimigo. O demônio também pode semear confusão. Ele é o acusador, como diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. E ele pode agir principalmente nas almas piedosas, tentando esgotá-las e afastá-las da oração, da comunhão e da paz interior. Mas São Tiago nos ensina no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A cura dos escrúpulos, portanto, começa por identificar suas causas. É preciso buscar conhecimento, viver a confiança e encontrar direção espiritual segura, como veremos nos próximos pontos. Mas, afinal de contas, como vencer os escrúpulos? Os escrúpulos podem ser vencidos com paciência, direção e confiança. Eles não são sinais de santidade, mas de desordem interior que precisa de cura. A Igreja, como mãe, oferece caminhos concretos para isso. O primeiro passo é a obediência ao confessor ou diretor espiritual. O remédio mais eficaz para o escrúpulo é a obediência firme e um confessor ou diretor espiritual fiel à Igreja. O escrupuloso, por medo, busca consolo em muitas opiniões. Isso agrava a confusão. O melhor é ter um só confessor fixo e seguir suas orientações com humildade. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja e mestre em direção espiritual, ensina: a alma escrupulosa deve obediência cegamente ao confessor. Só assim encontrará paz.
Mesmo que a alma não sinta alívio imediato, a obediência liberta da ditadura do medo, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, número 1785, onde está escrito: a consciência reta e verdadeira é formada pela palavra de Deus, praticada com prudência e guiada por mestres autorizados. O segundo passo, portanto, é cultivar a confiança na misericórdia de Deus. A confiança não é um sentimento, é na verdade um ato de vontade. Rezar com fé, especialmente com orações como o terço da Divina Misericórdia, ajuda a alma a fixar os olhos no amor de Deus, não em si mesma. Jesus disse a Santa Faustina: as almas que confiam na minha misericórdia são as mais felizes. Ele escreveu isso em seu diário no parágrafo 1273. O escrupuloso deve repetir frequentemente: Jesus, eu confio em vós. Mesmo que não sinta nada, a confiança cura o medo espiritual. O terceiro passo é conhecer bem a doutrina da Igreja. Quanto mais a alma conhece os pecados reais, menos ela se deixa levar pelos imaginários. O estudo do catecismo, das escrituras e das obras dos santos é essencial. Por exemplo, o catecismo, que ensina que para o pecado mortal existem 3 condições. Está escrito no Catecismo da Igreja Católica, número 1857, para quem deseja conferir. Está escrito: matéria grave, pleno conhecimento e consentimento deliberado. Essa é a definição de um pecado mortal. Se uma dessas faltar, não há pecado mortal. O escrupuloso, ao aprender isso, começa a julgar com mais equilíbrio. O quarto passo é evitar alimentar obsessões espirituais. O escrupuloso tende a se autoexaminar constantemente e buscar sinais de que pecou. Isso não é virtude, mas é, na verdade, ansiedade espiritual. São Francisco de Sales dizia: examinai vossa consciência com paz, não com ansiedade. O Espírito de Deus é de paz, não de agitação. Rezar, confessar-se quando necessário e depois seguir com paz, confiando na misericórdia divina, é o que leva a alma à liberdade interior. O quinto passo é praticar atos de abandono e simplicidade. Jesus ama os pequenos e simples. Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma doutora da Igreja, ensina a pequena via, que é confiar em Deus como uma criança no colo do Pai. O escrupuloso precisa aprender a se abandonar, mesmo sem entender tudo. Ela dizia: eu não posso temer um Deus que se fez tão pequeno por mim. Eu amo. Essa caminhada é lenta, mas também segura. Os escrupulosos não se vencem com força, mas com confiança e obediência amorosa. A alma que persevera, com ajuda espiritual e confiança na misericórdia, reencontrará a liberdade dos filhos de Deus. Meus queridos, o escrúpulo espiritual é uma ferida dolorosa da alma. Ele transforma o caminho de amor com Deus em um fardo de medo. A pessoa escrupulosa é aquela que, mesmo desejando agradar a Deus, vive em constante inquietação, achando que tudo é pecado, vendo ofensa onde não há, e se julgando sempre indigna, mesmo após o perdão sacramental. Este estado não nasce da virtude, mas da falta de clareza doutrinal, do medo excessivo do castigo, da sensibilidade emocional elevada ou de traumas espirituais passados. Às vezes, até mesmo o demônio, o pai da confusão, se aproveita da fragilidade da alma
para perturbar e afastar da paz. Mas apesar de tudo, há uma saída. A alma escrupulosa pode e deve buscar a cura pela obediência a um confessor fiel, pela confiança na divina misericórdia, pelo estudo sereno da doutrina da Igreja e pela prática da oração e do abandono filial, como ensinaram os santos. Deus não quer servos acorrentados pelo medo, quer, na verdade, filhos livres no amor, como disse Jesus em João, capítulo 8, versículo 32. A verdade vos libertará. A verdade é que Deus é Pai. Ele perdoa, Ele quer sua paz. Se você luta contra o pecado, se confessa, se procura viver com fé, então caminhe com confiança. Não está sozinho. Seu anjo da guarda te acompanha. A Igreja te sustenta e Jesus te ama até o fim. Agora eu vou fazer uma breve oração em apoio a todas as almas escrupulosas que desejam deixar seus escrúpulos e voltarem para o caminho de Deus. Se você quiser, pode me acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, confio em vós. Vós que sois a verdade e a misericórdia, libertai-me das amarras do medo e dai-me um coração manso e humilde. Ensinai-me a amar-vos com liberdade, a servir-vos com alegria e a descansar na vossa misericórdia. Enviai o vosso Espírito para que eu compreenda cada dia mais que não sou servo apavorado, mas filho amado. Santa Teresinha, rogai por mim. Santo Afonso de Ligório, rogai por mim. Amém. Se você entendeu algo novo hoje, curta, inscreva-se no canal, é de graça, não custa nada. E compartilhe para que mais irmãos entendam sobre os escrúpulos e, se for o caso, saibam como se livrar de seus escrúpulos e voltarem para o caminho de Deus. E lembre-se, Deus não se alegra com almas angustiadas, mas com corações que se abandonam nele. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e Maria te guarde. Até mais.